Ao Pai que nós oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre más lembranças. E o estudo desta noite, ele é baseado neste livrinho aqui, da Nutra, não é? Más lembranças, superando o seu passado. Esse livrinho, não é um livrinho muito poderoso, apesar de pequeno, não é um livrinho muito bom, que ele nos ajuda a lidar com aquelas más lembranças que temos por causa da nossa vida pregressa, ou por causa de coisas que nós cometemos no passado e que muitas vezes vêm à tona em nossa mente no presente. Muitas coisas difíceis que nós temos dificuldade de lidar, muitas coisas difíceis que a nossa mente insiste em recordar e muitas vezes em nos acusar, em nos incomodar, mesmo tendo nós agora uma nova vida em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, então ele vai passar o slide aqui para vocês, mas eu queria fazer uma pergunta, não espero uma resposta de vocês, mas uma resposta interna de vocês, né? Vocês têm más lembranças? Lembranças de coisas do passado que te fazem mal, lembranças ruins, coisas que muitas vezes, quando você vem, trazem conflitos, ressuscitam conflitos dentro de você, não é? Você é perseguido pelo seu passado? Você sente algumas vezes que aquilo que você fez no passado ainda continua a te perseguir, continua a te incomodar, continua a te atrapalhar na vida cristã, continua a vir à tona em momentos tão, muitas vezes, como esses que nós estamos cultuando a Deus, em momentos em que você está fazendo a devocional. Isso acontece com você? Isso tem acontecido com você? Deixa eu passar aqui. Saiba, meus irmãos, você não está sozinho. Isso acontece com todos nós. Todos nós passamos por isso. Todos nós temos essa lembrança do pecado no passado. Todos nós temos essa marca pecaminosa no nosso passado, por causa da nossa vida que antes nós tínhamos, antes de conhecer a Jesus, e por causa dos pecados que nós cometemos até mesmo posteriormente, mas que muitas vezes vêm e nos incomodam. Muitas vezes nós nos lembramos deles e a nossa mente fica perturbada por causa dessas más lembranças. A solução, meus irmãos, está em Deus e na sua palavra. A solução está no Senhor. A solução está na palavra de Deus. É a palavra de Deus em quem nós devemos buscar o conhecimento. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias, de uma forma brilhante, de forma maravilhosa, não é? Depois de falar muito sobre o pecado do povo, sobre o sofrimento que ele estava tendo por causa que Deus estava trazendo juízo sobre o pecado do povo, ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Irmãos, a palavra de Deus é onde nós encontramos a nossa verdadeira esperança. É na palavra de Deus onde nós encontramos a espada que é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que é capaz de nos transformar e nos santificar, que é capaz de mudar os problemas do nosso coração, que é capaz de nos ajudar quanto às más lembranças que nós temos ainda flutuando em nossa mente. Então, meus irmãos, hoje, tratando desses assuntos, nós vamos agora delimitar um alvo do que nós queremos, certo? Quando tratando de más lembranças, qual é o nosso alvo? Qual é o caminho que nós devemos seguir? Qual é o caminho bíblico que nós devemos tomar? Certo? Quando nós falamos sobre isso, quando alguém vem se aconselhar com alguma pessoa sobre más lembranças, geralmente você ouve que você tem que erradicar o seu passado, você tem que cancelar o seu passado, você tem que apagar o seu passado, você tem que se esquecer de tudo isso. Olha só, quero me livrar das lembranças. As pessoas, elas querem que as lembranças sumam, erradicar, acabar com elas. Qual que é o caminho que essas pessoas tomam geralmente quando elas querem
acabar com essas lembranças, eliminá-las. Elas buscam drogas prescritas, né? Ou seja, remédios muitas vezes para que elas fiquem atordoadas, né? Para não lembrar daquilo que está incomodando elas, ou drogas ilícitas. Muitas vezes a pessoa se afunda no álcool, muitas vezes a pessoa se afunda em drogas sintéticas, muitas vezes as pessoas se afundam num mundo onde cada vez ela é levada e arrastada mais para a escuridão. Algumas outras pessoas buscam a terapia, outras buscam a hipnose, um tratamento de choque, não é? No livro, o autor ele conta de um homem que ele tinha alguns problemas no passado, alguns pecados que vinham e o incomodavam, e ele buscava o eletrochoque para poder esquecer as más lembranças que o incomodavam. Será que é esse o caminho que Deus quer que nós tomamos? Será que Deus quer que nós simplesmente esqueçamos de tudo aquilo que nós passamos ou apaguemos tudo isso? Será que o nosso passado tem que ser esquecido? Será que o que passou, passou, não viva no passado? Será que é essa frase que a gente tem que ter na nossa mente? O que passou, passou, não viva no passado. Quem vive de passado é museu, não é? Será que é essa frase que nós devemos ter? Será que é esquecer, simplesmente esquecer? Dá para esquecer uma má lembrança? Isso é uma coisa interessante. Dá para esquecer? Dá para esquecer algo que alguém fez contra nós? Dá para esquecer um problema que nós tivemos com o nosso irmão? Dá para esquecer um pecado que eu cometi? Eu consigo esquecer um pecado que traumatizou a minha vida? Será que é possível? A gente sabe que não é. A gente sabe que as más lembranças continuam a vir, continuam a surgir, continuam a passar na nossa mente, continuam a nos incomodar. As pessoas que dizem para a gente esquecer, elas buscam esquecer os seus problemas, os seus delitos, viver olhando para frente, não se importar ou levar em consideração os pecados passados. Não leve em consideração essas coisas, se esqueça disso, isso aí passou. Será que é assim? Será que eu devo tratar o meu pecado passado assim, dessa forma? Simplesmente deixar ele no passado e prosseguir minha vida a partir daqui? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? O livro, ele trabalha, e nós compreendemos isso com uma visão mais bíblica, não é? Em nós redimirmos o nosso passado. Porque, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos redime por inteiros, tanto no presente e até mesmo no nosso passado. A nossa vida é redimida em Cristo. Então, quando nós buscamos redimir o nosso passado, as suas más lembranças do pecado passado podem ser oportunidades para o crescimento e transformação, reinterpretando o passado e entendendo o propósito de Deus. É justamente isso que nós precisamos, meus irmãos. A palavra do nosso Deus é aquela que não simplesmente vai apagar as más lembranças, mas vai nos edificar através delas. A palavra do nosso Deus nos chama a sermos transformados através de Cristo e utilizar tudo aquilo que nós passamos como ferramentas para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, cada dia mais à semelhança do Filho de Deus. No Salmo 34, versículo 17, 18, diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. A solução do cristão não está em buscar no mundo a solução para esquecer as suas más lembranças ou apagar tudo, mas está em buscar em Deus a salvação e a solução para as suas questões. Está em buscar em Deus a redenção para tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem pensado. Então, irmãos, é em Deus que nós encontramos de fato, a salvação para os problemas que nós temos passado. É em Cristo. Se você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele é o único e suficiente Salvador. Não existe outro Redentor, não existe qualquer outra coisa que o redima, senão o próprio Deus, senão o Senhor Jesus Cristo. E o estar em Cristo, meus irmãos, é algo importantíssimo nós sempre lembrarmos, que estar em Cristo é buscar no Senhor, é estar com Deus e buscando em Deus a solução para os nossos desafios, o livramento para as nossas angústias. Então, qual que é a perspectiva bíblica sobre as lembranças? Como a gente então tem que partir para redimir essas lembranças? Como a Bíblia nos ensina, ou qual é a forma que nós tomamos para poder redimir
as lembranças que nós temos ou as más lembranças que temos. A primeira, meus irmãos, a primeira forma que nós devemos tomar é lembrar que Deus estava conosco, estava presente até mesmo no nosso passado. Deus não está presente somente no agora. Agora que eu me converti, Deus está presente. Não. Deus estava presente no passado. Deus estava fazendo até mesmo a sua obra no passado. E no passado, mesmo em meio ao mal, Deus estava produzindo o bem. Alguém pode abrir lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20? Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, nós temos o final da história, né, de José e os seus irmãos. E nessa história, nós sabemos muito bem o que acontece. Nós temos visto no culto de noite, né? Nós temos visto no culto de noite, e nós vemos como José sofreu, como José foi rechaçado pelos seus irmãos, como José foi maltratado pelos seus irmãos, como José sofreu na mão dos seus irmãos. No capítulo 45, José se reencontra com seus irmãos e se apresenta para eles e fala: olha, eu sou José, aqueles a quem vocês venderam para o Egito. Ele relembra a eles tudo aquilo que eles sofreram. E ele fala que foi para um grande livramento que Deus o havia trazido para o Egito, que Deus havia feito aquilo tudo com eles. Depois de um tempo que se passou, depois de José se revelar a seus irmãos, José novamente está diante dos seus irmãos, depois da morte do seu pai. E aí o que acontece? Os irmãos ficam com medo, porque José, agora que o pai morreu, José pode condená-los. E aí os irmãos chegam chorando, pedindo pela misericórdia de José, para que José não os matasse, para que José não tirasse a vida deles, para que José tivesse misericórdia deles. E aí nós temos o versículo que vai ser lido. Você quer ler? Pode ler. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Obrigado. Então, gente, o que nós vemos? O José, ele está falando para os seus irmãos o quê? Aquilo tudo que aconteceu no passado, todo aquele sofrimento, todo aquele conflito, todo aquele problema, todos aqueles pecados que estavam acontecendo, não foi algo que conspirou apenas para o mal. Entendam isso. Tudo aquilo que acontece conosco no passado não é simplesmente mal por mal, mas Deus, Ele manobra até mesmo o mal deste mundo para produzir o bem, para fazer o bem e para cumprir a sua boa obra. Irmãos, a vida que nós tivemos no passado, as dores que passamos, ou aquilo que nós temos feito, e muitas vezes nós nos arrependemos profundamente do nosso coração, os pecados que cometemos. Nós sabemos que eles não são simplesmente aquilo que vai nos afastar de Deus, mas Deus vai utilizar isso, como a gente vai mais para frente, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para nos fazer mais parecidos com Cristo, para cumprir a sua obra em nós. Então lembre-se, Deus estava presente no seu passado. Deus estava lá, Deus nunca te abandonou, Deus nunca deixou o seu propósito. Deus sempre tem um propósito maior. Deus sempre tem um propósito maior. Entenda isso. Até mesmo o seu passado possui um propósito muito mais belo do que simplesmente nós podemos enxergar. E é isso que a Bíblia quer nos mostrar. É isso que a Bíblia quer nos dizer. No passado, Deus tem um propósito maior para nós, para o futuro. Um segundo ponto que nós temos, segunda visão, perspectiva bíblica sobre a lembrança, não é? É que o seu passado não controla o seu futuro. Aquilo que você passou, aquilo que já aconteceu com você, aquilo que você sofreu ou aquilo que você cometeu, não controla o seu futuro. Irmãos, em Cristo nós somos novas criaturas. Alguém pode ler 2 Coríntios 5,17, por favor? 2 Coríntios 5,17. Meus irmãos, depois de Cristo na nossa vida, né, nós temos esse termo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Nós temos a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. E depois de Cristo, existe uma transformação, existe uma mudança. O Hideki vai ler aqui, por favor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Muito obrigado.
Então, gente, quando nós olhamos para o passado e nós nos sentimos pressionados, nós nos sentimos assim, o que eu vou fazer com essa má lembrança? Lembre-se disso, que as más lembranças que nós temos do passado, dos pecados que aconteceram no passado, eles não te movem hoje. E é isso que nós precisamos compreender. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos novos. Nós somos um ser agora renovados em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram. O velho homem está sendo mortificado e o novo homem está sendo gerado em nós. Nós precisamos andar como Deus agora, nas boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos. Nós não andamos mais como no passado, nós andamos agora como novas criaturas em Cristo Jesus. Não é o passado quem vai ditar quem você é agora a nova criatura que você é em Cristo. Vamos seguir? Senha? 1929. Então, meus irmãos, o passado, ele não controla o nosso futuro. Deus tem um bom propósito, até mesmo com o passado. Deus estava presente no nosso passado. E um terceiro ponto é que as lembranças são um resultado da sua interpretação do passado. As lembranças, elas são resultado da sua interpretação do passado. E isso é interessante a gente sempre lembrar, que algumas vezes aquilo que nos perturba, aquilo que nos incomoda, é justamente aquilo que nós olhamos para trás e nós não entendemos como a Bíblia quer que nós entendamos, mas nós entendemos como nós queremos entender. Nós não olhamos como o Senhor quer que nós olhemos, mas nós olhamos como nós queremos. Alguns textos mostram isso. Lá em Números capítulo 11, nós não vamos ler esse texto todo, mas nós temos uma evidência disso, que as pessoas olham para o seu passado como elas querem enxergar, e não simplesmente como ele é em si. O povo de Deus havia acabado de sair da terra do Egito, estava caminhando no deserto, e dentro do deserto o povo começa a reclamar de Deus, a reclamar da comida que Deus havia dado, a reclamar do maná que caía do céu, a reclamar das codornizes, da carne que Deus mandava. Veja, o povo começa a sentir saudade e reclamar para Deus, falando que Deus, como o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe para cá. O povo começa a sentir falta daquilo que era terrível, para onde Deus os tirou, de onde Deus os tirou. Eles começam a olhar para o passado e a interpretar o passado com a sua própria visão, e não a buscar interpretar o passado como a Bíblia ou como o Senhor quer que nós interpretemos. Alguém pode ler no Salmo 78, 11, por favor? 78, 11. Esqueceram-se das suas obras. Isso. O povo, ele esquecia-se do Senhor. Ele esquecia-se daquilo que Deus fazia. Ele se esquecia daquilo que Deus grandiosamente fez diante deles. E eles olhavam para o seu passado e eles não viam a glória de Deus, mas antes eles interpretavam o seu passado como eles bem queriam entender. Então nós, meus irmãos, não podemos olhar simplesmente para o passado como nós queremos entender, mas devemos buscar como Deus quer que nós entendamos. Devemos buscar como Deus quer que nós interpretemos. O autor do livro, ele vai dizer assim: a esperança do Evangelho pode ajudá-lo a colocar a interpretação correta do seu passado e transformá-lo em algo bom para você. É isso que o ajudará a superar o seu passado. Entenda, quem vai te ajudar a enxergar de fato o que é o seu passado não é você, não é um livro de autoajuda, é a palavra de Deus. Quem vai te ajudar a enxergar de fato, com a ótica perfeita, o seu passado é a palavra do nosso Deus. É o próprio Deus, é o Senhor, não é você. Enxergue tudo aquilo que aconteceu com você, como Deus quer que você veja. Então vamos lá. Você não pode mudar ou esquecer o passado, mas pode mudar
a forma como enxerga, redimindo-o em Cristo. Isso nós precisamos fazer. Algumas vezes essas lembranças, essas más lembranças, esses pecados do passado nos incomodam. E nós precisamos então, em Cristo, mudar a nossa perspectiva. Na palavra de Deus, mudar a nossa visão deste passado e buscar redimi-los em Cristo Jesus, na nova criatura que nós somos em Cristo Jesus, e entender melhor o que esse passado vai nos ensinar a partir de então. Então, em Cristo, meus irmãos, o nosso passado também toma nova forma. O nosso passado produz novas coisas em nós. Em Cristo, até mesmo o sofrimento que passamos no passado pode ser redimido. E é justamente isso que nós vamos ver. E nós vimos na leitura de Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, dos versículos 12 a 17. Né? Paulo, ele é o grande exemplo daquele que o seu passado era terrível, era horrível. Ele havia matado cristãos. Ele havia matado os seus próprios irmãos, que a partir de Cristo, a partir da mudança, da conversão dele, agora eram seus irmãos, não é? Mas então ele havia matado os seus próprios irmãos. Ele havia caçado eles. Ele os havia feito coisas terríveis. Ele havia blasfemado contra Deus. E agora ele se converte. Aí você imagina o quanto o passado de Paulo o incomodava. O quanto os pecados do passado de Paulo incomodavam a sua mente. Como ele reage a tudo isso. Como ele reage às suas más lembranças do passado. E é justamente através da palavra de Deus, através do próprio apóstolo Paulo, nós entendemos como nós devemos e podemos transformar essas más lembranças, redimir as más lembranças, para que as nossas más lembranças não sejam mais aquilo que nos acusam, que nos destroem, mas sejam aquilo que podem nos edificar, que podem nos transformar e nos fazer mais parecidos com Cristo. Então, nós temos 3 marcas de uma lembrança redimida em Cristo. 3 marcas de uma lembrança redimida no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar então e fazer a leitura do nosso texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. Então o texto vai nos dizer assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. É impressionante como o apóstolo Paulo encerra este ensino sobre a grandiosa misericórdia de Deus sobre a sua vida, com grande louvor a Deus, com uma grande declaração de adoração a Deus. Paulo faz isso em diversas outras de suas cartas, e aqui ele também não poupa esforços para louvar a Deus no final da demonstração da grandiosa misericórdia que Deus teve sobre a sua vida. Então, meus irmãos, lendo tudo isso, quais são então as marcas que nós podemos ter para entender e para redimir ou para viver esta vida de um coração, de uma pessoa, de uma mente redimida, de um passado redimido, de umas más lembranças redimidas? Paulo então ele nos dá alguns ensinos nessas 3, e são 3 marcas principais, certo? Primeira, arrependimento profundo. Como você sabe que as suas lembranças também foram redimidas? Ou como que você sabe que você pode redimir as suas lembranças? Com arrependimento profundo. Versículo 13, nós vemos Paulo falando sobre quem ele era no passado. No versículo 13, Paulo ele vai dizer o seguinte:
a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e incredulidade. Uma das coisas que nos ajuda a redimir o nosso passado é lembrar que aquilo que você fez era errado. É lembrar que aquilo que você fez era vergonhoso. É lembrar que aquilo que você fez era terrível. É lembrar que aquilo que você fez era digno de arrependimento e digno da ira de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos sabemos que o salário do pecado é a morte. Não existe pegadinho, né, no sentido de eu pequei menos, então não sou digno de menos ira de Deus. Não é? Não. A ira de Deus cai sobre todos. Eu pequei e Deus não vai ligar para esse pecado que eu pequei. Vai sim. Então, meus irmãos, reconheça os seus pecados. Reconheça que você falhou no passado. Não se esqueça. Não simplesmente esqueça ou extermine essa mentalidade ou esse pensamento, mas reconheça o seu pecado e se arrependa dele. Reconheça diante de Deus aquilo que você fez, o erro que você cometeu, o conflito que você fez, que você causou, certo? Paulo sentia vergonha dos seus pecados. Paulo não fala isso com orgulho no peito, meus irmãos. Só de ver Paulo citando isso, mostra como ele tinha vergonha daquilo que ele está falando. Mostra como ele tinha tristeza daquilo que ele estava falando. Dessa vida pregressa, dessa vida anterior, dessa vida que ele passou, daquilo que ele tinha, os pecados que ele cometeu. E isso, meus irmãos, é uma das formas como Paulo está lidando com o seu passado. É uma das formas como Paulo está buscando redimir o seu passado, ou como Paulo redimia o seu passado. Arrependimento, tristeza com aquilo que de fato aconteceu. Ter vergonha do pecado. O mundo pode chegar para você e falar assim: não, você não pode viver com a vergonha, porque a vergonha é ruim. A vergonha é ruim. A psicologia vai dizer: não, você não pode ter essa vergonha, porque você vai se sentir mal. Não, meus irmãos. A Bíblia nos ensina que nós devemos sim nos envergonhar dos nossos pecados. Nós devemos, porque como nós vemos lá em Daniel, não é? Cabe a nós o corar de vergonha. Não a Deus, a nós. Nós que pecamos contra o Deus santo e maravilhoso, o Deus grandioso e todo-poderoso. E a nós cabe nos envergonhar. E essa vergonha, meus irmãos, não nos faz nos separarmos de Deus, mas nos faz nos aproximarmos a Deus. Sentir vergonha e arrependimento do nosso pecado nos faz nos aproximarmos do Senhor que nos redime, nos aproximarmos do nosso Redentor. Então, primeiro, se arrependa do seu pecado, sinta de fato vergonha do seu pecado. Sinta de fato a vergonha do pecado para fugir do auto-engano e de se auto-enganar achando que não foi nada. Foi sim, foi sim. Lembre-se disso. Segundo, sinta gratidão. Tenha elevada gratidão. Louve a Deus pela misericórdia recebida. Paulo, ele louva a Deus de forma intensa nesse texto, por causa da misericórdia que ele recebeu. Veja, Paulo agradecia e louvava a Deus pela misericórdia demonstrada a ele em Cristo Jesus. A gente vê isso nos versículos 12 e 17. No versículo 12 ele diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor. E diversas vezes ele fala da misericórdia, do amor, e ele encerra tudo isso no versículo 17: assim ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Encha-se de gratidão diante da misericórdia recebida. Encha-se de gratidão porque você pecou contra Deus, você pecou contra o Senhor, mas Deus teve misericórdia da sua vida. Deus teve misericórdia de você e Ele perdoou o seu pecado. Irmãos, qual é o tamanho do louvor que nós devemos ter? Nós devíamos tanto a Deus, e Deus perdoa o nosso pecado. Em certa feita, o nosso Senhor Jesus Cristo está andando com as pessoas, e uma mulher pecadora lava os seus pés com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. O homem olha para aquilo e fala: como o Senhor permite que uma mulher pecadora dessa lave os seus pés e enxugue os seus cabelos? E aí Jesus fala uma parábola para esse homem. Ele vai dizer: olha, tinham 2 homens que deviam muito para um senhor, e um devia menos do que o outro. Um devia um tanto e o outro devia muito mais do que esse tanto. Mas porque os 2 não tinham como pagar, o Senhor perdoou as 2 dívidas.
E aí Jesus perguntou: qual dos dois você acha que teve mais gratidão pelo perdão recebido? E aí o homem respondeu a Jesus: claro, aquele que devia mais. Ele fala: então você o disse. É justamente isso. Quem deve mais dá graças muito mais do que aquele que devia menos. Jesus estava ensinando aquele homem que algumas vezes ele estava se justificando com as suas próprias obras, sendo que cada um de nós, meus irmãos, cada um daquelas pessoas, o homem que se sentia menos devedor e aquela mulher pecadora, eram iguais diante de Deus. Eram pecadores que padeciam e precisavam da justiça de Deus e receberiam a justiça de Deus no inferno. E assim, meus irmãos, nós também somos. Um pecado nos levaria para o inferno, um pecado já nos levou para o inferno. Mas Cristo, pela sua graça, nos resgatou e nos deu o perdão. Qual o tamanho do louvor e a gratidão que nós devemos carregar? Então, quando olhamos para os pecados do passado, quando olhamos para os pensamentos do passado que nos incomodam no presente, nós precisamos lembrar da misericórdia que Deus teve por nos resgatar de lá, da misericórdia que Deus teve por nos tirar daquela lamaçal e nos colocar juntamente com Ele, nos transformar a nossa vida, nos dar uma família, nos dar uma igreja, nos dar vida e vida em abundância. Porque onde, meus irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça, como fala em Romanos 5. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus maravilhoso, e quando olhamos para o passado, nós precisamos dar graças a Deus do que Ele nos livrou. É justamente isso. Olha só a mudança de perspectiva quando nós observamos o nosso passado, ou aquilo do passado que nos incomoda. Cristo nos livrou daquilo. Cristo nos livrou daquilo. Quando você lembrar do seu passado, quando você lembrar das dores ou dos pecados do passado, quando os pecados do passado vierem à tona, louve a Deus, dê graças a Deus, porque assim você não está olhando para o passado como aquilo que foi, mas você está olhando para o passado como aquilo que Deus o transformou, como aquilo que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, redimiu. Aquilo ficou, graças a Deus, no passado, e em Cristo eu sou nova criatura, e eu sou novo no Senhor. Por fim, o terceiro ponto é a consciência de ministério. O autor ele coloca outro nome, mas eu pensei na consciência de ministério é algo mais interessante, que ele diz assim: Paulo via seu passado como uma ferramenta que o ajudava a servir melhor a outros. Paulo ele não via o seu passado como algo que simplesmente aconteceu no passado e não serviu para mais nada, mas ele via como algo que aconteceu para que ele fosse, enfim, capacitado para servir a outros através mesmo daquilo que aconteceu. É isso que a gente vê quando nós olhamos para o versículo 16 do nosso texto. Olhem lá comigo, versículo 16, diz assim: mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo a todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Irmãos, Paulo não vê o seu passado ou aquilo que ele cometeu no passado, os pecados que ele cometeu no passado, simplesmente como algo que não vão ser usado para nada. Mas Paulo olha para o passado e vê que Deus lhe deu, apesar das experiências que ele passou, agora capacidade para poder aconselhar, para poder cuidar das pessoas que passaram pelas mesmas coisas que ele. Lembra lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que aquilo que nós passamos, as tribulações que nós passamos, é para poder consolar outros irmãos que passam pelas mesmas coisas que nós? É justamente isso que Paulo está dizendo aqui, e é justamente isso que nós devemos ter nas nossas mentes, quando o passado, quando as lembranças e as más lembranças vêm na nossa mente. É lembrar que até mesmo isso que nós estamos passando vai servir para nós servirmos melhor os nossos irmãos. Aquilo que nós passamos serve para que nós saibamos como servir melhor os meus irmãos. Os pecados que você teve no passado, algumas vezes podem te direcionar no ministério que você trabalhar, em como servir os seus irmãos, em como aconselhar. A experiência que você já tem de vida é a experiência que Deus trouxe na sua vida através da remissão dos seus pecados, da sua transformação. Eu era isso e agora não sou mais, por causa de Cristo. Então fuja disso, meu irmão.
Não faça isso porque você vai cair no mesmo pecado que eu. Não faça isso porque você vai pecar assim como eu. Fuja disso. Veja, nós podemos e somos capacitados por Deus, através até mesmo daquilo que nós passamos no passado, ou das más lembranças, dos pecados do passado, para podermos cuidar melhor dos nossos irmãos. Olha, eu já passei por isso vai dar ruim. Tenho certeza, não faça isso. Não vai por aqui, faz assim, não faça assado. Guie os seus irmãos, utilize isso para andar com os seus irmãos. Muito daquilo que Paulo ensina nas suas cartas é justamente isso, né? A vida de um judeu que foi transformado pelo Evangelho e agora prega o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo dos gentios. Nós conhecemos isso e nós sabemos como Paulo ele demonstra isso na sua vida, que a transformação que Deus efetuou em nós é para que nós saibamos melhor servir aos nossos irmãos e uns aos outros. Então, irmãos, olhe para o seu passado e busque redimi-lo em Cristo Jesus, através da palavra dele, utilizando esses 3 pontos importantes que nós temos na expressão de Paulo aqui em Timóteo. Arrependendo-se do seu passado, se envergonhando mesmo do seu passado, elevando gratidão ao Senhor, tendo elevada gratidão por aquilo que o Senhor tem feito, tendo gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida e na transformação que Ele trouxe, e tendo de fato a consciência de que você pode servir melhor aos seus irmãos, porque você passou por certas circunstâncias que eram terríveis, mas Cristo o livrou, e agora você pode aconselhá-los, você pode guiá-los, você pode acompanhá-los de forma especial. Irmãos, o nosso passado, ele não nos condena mais. O nosso passado, ele não nos acusa mais, porque em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós somos novo. Então, buscar a Cristo, buscar a palavra de Deus diante das más lembranças, nos ajudam a caminhar dessa forma como Paulo caminhou. Seguindo para o fim, meus irmãos, concluindo, nós precisamos pensar e meditar, não é? As más lembranças dos pecados passados podem chegar e tentar perturbar você, mas lembre-se, você possui um Redentor maior que o seu pecado, o qual te acolheu com graça e amor, reinterpretou o seu passado, te fez uma nova criatura e te deu um novo propósito de vida. Cristo, o nosso Senhor, é aquele que nos faz olhar para o passado e não olhar como Ele era, mas olhar agora como Ele é em Cristo Jesus. Nos faz reinterpretar tudo aquilo que passou com um propósito divino, o propósito divino nas nossas vidas. Assim como aconteceu com José. Olha, tudo que aconteceu, Deus utilizou para fazer um grande livramento. Deus utilizou para que continuasse a vida de vocês. E eu entendo isso. E para a glória de Deus, eu estou aqui para adorar ao meu Deus, para cultuar a Deus. A gente precisa pensar assim, meus irmãos. Nós precisamos pensar dessa forma, nós precisamos nos apegar de fato a Cristo, quando nós passamos pelas más lembranças do nosso passado. Seguir aqui, algumas aplicações para a gente. Primeiro, seus pecados te incomodam? Busque reconciliação em Jesus Cristo. Se seus pecados do passado têm te incomodado, se seus pecados do passado têm te atrapalhado na caminhada cristã, primeiro, avalie-se. Veja se você de fato confessou os seus pecados. Veja se você de fato mudou. Isso é importante, porque eu posso estar falando, esse estudo é para crentes, mas às vezes você se acha crente, mas você não se arrependeu dos seus pecados, mas você não conheceu de fato a Cristo, mas você não confessou de fato ao Senhor Jesus Cristo os seus pecados e buscou o arrependimento verdadeiro e sincero em Cristo Jesus. Então, se você lembra dos seus pecados, se você é incomodado pelos seus pecados, confesse diante do Senhor os seus pecados, busque o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus e mude a sua vida, mude a sua caminhada, transforme a sua vida. Caso você, então, aqui, a maioria, creio que sim, você lembre dos seus pecados e você ainda é incomodado pelos seus pecados, busque de verdade confessar diante de Deus os seus pecados. Confesse diante de Cristo, confesse seus pecados uns aos outros, busque a ajuda dos seus irmãos, como fala lá em Tiago.
para que seus pecados também sejam perdoados. Busque ajuda, se reconcilie com seus irmãos. Se você tem algum problema com o seu irmão e esse pecado tem te incomodado, vai e resolva. Vai e resolva em Cristo Jesus. Porque Cristo nos ensina a pensar, ter o mesmo pensamento nele. Então busque a reconciliação em Cristo. Busque como Deus quer que você se reconcilie com as circunstâncias ou as más lembranças que você tem, para que enfim você redima essas más lembranças do seu passado. Segundo, reconheça e tenha vergonha do seu pecado. Tenha vergonha do seu pecado diante de Deus. Tenha vergonha daquilo que você cometeu. Se arrependa dia a dia mesmo. Lembre-se e fala: Senhor, me perdoa porque eu fiz aquilo. E se aproxime mais de Deus. Se aproxime mais de Cristo. Lembre-se de Deus e lembre do poder de Deus. Saiba quem você é. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é o homem mais santo do mundo. Você é a pessoa que precisa de Deus. Você, assim como Paulo, o pior dos pecadores. Paulo se lembrava do seu passado e, graças a Deus, agora eu sou o melhor dos santos. Não, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores. Paulo sentia vergonha do seu pecado do passado. Assim nós precisamos também sentir vergonha dos nossos pecados e diante de Deus confessá-los e caminhar com Deus e não deixar o nosso Deus de lado e buscar ajuda em outras coisas. Ponto 3. Seja grato ou grata pela misericórdia de Deus recebida em Cristo. Demonstre a sua gratidão a Deus. Louve a Deus pelo perdão que você recebeu. Quando você lembrar do passado, lembrar dos pecados, peça perdão e fala: louvado seja o Senhor, porque eu sou perdoado. Louvado seja Deus, porque o Senhor me transformou. Senhor, obrigado pela família que o Senhor me deu, apesar de quem eu fui. Obrigado pela vida nova que o Senhor me deu, apesar dos pecados que eu cometi. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, apesar da vida que eu tive antes de andar com o Senhor. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz na minha vida, apesar de eu ser ainda um pecador que falha diante do Senhor. Obrigado pela tua misericórdia na minha vida. Seja alguém grato diante de Deus e expresse essa gratidão a Deus. Fale com Deus, ore a Deus. Por fim, quarto ponto: sirva seus irmãos que passaram, que passam ou passarão por esses tipos de mal, aconselhando, consolando, admoestando e ensinando. Seja alguém que, ao invés de cancelar o seu passado e fugir para os montes, usa aquilo que você sofreu, aquilo que você passou, para aconselhar outras pessoas, para andar com outras pessoas. Se uma pessoa teve algum problema no seu relacionamento, ela pode aconselhar aqueles jovens que estão começando: olha, não faça isso, não viva dessa forma no seu relacionamento. Se um jovem ele teve algum problema na sua juventude, com questão de drogas, ele tem, como ele chama, moral para poder falar com as pessoas e falar assim: fujam das drogas, eu sofri, eu padeci nisso, não mexa com drogas. Veja, meus irmãos, o pecado, ele sim traz vergonha para o nosso coração, mas ele não deve ser aquilo que nós devemos simplesmente esquecer, mas nós devemos utilizar para edificar muitas vezes a nós mesmos e outras pessoas, através da palavra de Deus, que nos ensina a mudar as nossas vidas, a transformar o nosso passado em algo bom, redimindo em Cristo Jesus. Então, irmãos, esses ensinos são muito preciosos para nós. Hoje você pode não estar pensando nas suas más lembranças, não ser incomodado pelas suas más lembranças, mas um dia pode ser que sim. Um dia você pode lidar com uma pessoa, um irmão da igreja que está sendo perturbado pelos seus pecados. E como é que você vai lidar com isso? Você vai chegar, sentar ao lado desse irmão e falar: vamos abrir a Bíblia em Timóteo, capítulo 1, versículo de 12 a 17. Vamos ver como Paulo lida com os pecados que ele cometeu no passado. Vamos ver como Paulo lida com as questões do seu passado. Veja como ele dá graças a Deus. Veja como ele reconhece o seu pecado, como ele tem vergonha do seu pecado. E veja como ele utiliza até mesmo o seu pecado para poder cuidar dos seus irmãos. Utiliza aquilo que ele passou, o sofrimento que ele teve, para poder aconselhar outras pessoas e para refletir mais ainda a glória de Deus através da sua vida. Então, irmãos, esses pontos são maravilhosos para que a gente possa viver na igreja e no corpo de Cristo também. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que mesmo diante das más lembranças, nós sejamos aqueles que podem descansar em Deus,
que podem confiar em Cristo, que podem em Cristo encontrar redenção, não somente para a nossa vida pessoal, do presente, mas até mesmo para as circunstâncias que passamos no passado, para as dores que temos na memória, para os sofrimentos que passamos quando nós ainda não éramos crentes, ou muitas vezes dentro da vida cristã, quando nós nos arrependemos de fato do nosso pecado e nós buscamos melhorar e crescer em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nós, diante do Senhor, ó Pai, queremos que o Senhor cuide do nosso coração, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a fugir, Senhor, dos falsos ensinos deste mundo, mas que nós possamos nos apegar a Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, nos apegar à Tua palavra, ó Pai, ao Teu ensino, a buscar a perspectiva bíblica, Senhor, sobre todas as coisas e sobre todas as áreas da nossa vida, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a tomar a perspectiva bíblica, ó Deus, sobre o nosso passado, sobre os pecados do nosso passado, para que nós saibamos lidar, ó Pai, como o Senhor quer, ó Pai, que nós lidemos com eles. Que nós, ó Pai, não sejamos como o mundo, Senhor, que se esquece de Cristo, que se esquece do Senhor, mas nos lembremos do nosso Redentor, ó Pai, que pela Sua graça nos perdoou. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a sentir vergonha do passado, sentir vergonha do pecado passado, sentir vergonha, ó Deus, e nos aproximar de Ti, Senhor, buscando mais santidade. Que nós, ó Pai, possamos nos aproximar de Ti, Senhor, e fugir, ó Deus, para não sermos iguais àquilo que um dia fomos. Que nós sintamos a vergonha, ó Pai, para que nós não caminhemos mais e caímos no pecado que caímos no passado, Senhor. Mas que nós possamos prosseguir em Cristo e firmes em Cristo. Ó Deus, dá-nos um coração grato, ó Deus, pelo tamanho do perdão que recebemos, pelo tamanho da graça, ó Pai, que recebemos em Cristo Jesus e do amor do Senhor revelado em Cristo nas nossas vidas. Ó Pai, nos ajuda a ter um coração, Senhor, que de fato, Senhor, busca louvar ao Senhor de toda a alma e de todo o entendimento. Ó Pai, nos ajuda a dar, ó Pai, o nosso coração como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ó Deus, cuida de nós, Senhor, para que através até mesmo daquilo que passamos, possamos aconselhar pessoas a fugir do mal. Possamos aproximar pessoas do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a poder servir melhor com aquilo que nós recebemos. Ó Pai, cuida de nós, Senhor, para que nós sejamos como o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, ó Pai, que com o sofrimento que Ele passou, com as dores que sentiu, Senhor, Ele nos ensina, ó Pai, a como caminhar e a viver. Que nós saibamos, Senhor, até mesmo lidar com as dores do passado, para poder, ó Pai, servir melhor os nossos irmãos e o Senhor, ó Deus. Cuida de nós, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, ó Pai, tanto no presente, no futuro e até mesmo, ó Deus, no passado. Cuida de nós, ó Deus. Abençoa-nos nesta noite. Cuida para que nós voltemos em paz, Senhor, para os nossos lares. Cuida para que vivamos, ó Deus, essa semana, o restante dessa semana, mais para a glória do Senhor. E que nós, ó Pai, possamos voltar a nos reunir, Senhor, juntos para louvar a Ti, Senhor, no domingo. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém.